Os materiais que nós vamos utilizar para fazer este trabalho são um cone de barbante número 6, na cor Fantasia, que é uma cor mesclada com tons de roxo, rosa e branco. Este cone ele tem 610 metros de fio. Então, ele é um barbante Euro-Roma colorido, barbante da Eurofios. E essa cor que você vê aqui toda mesclada, ela já vem diretamente do retalho com que foi fabricado esse fio, porque este fio, ele é 100% ecológico, ou seja, ele é feito a partir de retalhos de malharia. Então, não é utilizado nenhum produto químico para fazer o tingimento e dar essa cor. Essa cor ela já é própria do retalho com que foi feito, com que foi fabricado esse barbante. Então, ele é um barbante 100% ecológico. Quando a gente utiliza esse tipo de barbante, a gente está contribuindo com a nossa parte para preservar o meio ambiente. Então, se você quiser saber mais do trabalho da Eurofios, você acessa o site da Eurofios e você vai conhecer todos os produtos e o trabalho desenvolvido por eles. Então, a gente vai utilizar um cone número 6. Nós vamos utilizar agulha de crochê tunisiano número 5. Uma agulha de costura, agulha de tapeçaria, que dê para passar o barbante que você vai utilizar. E nós vamos precisar de uma agulha de crochê 4,5 para fazer uma parte da bolsa, as alças. Essa é a número 7, ela, 4,5. Então, os materiais que nós vamos utilizar para fazer este trabalho são estes. Para começarmos o nosso trabalho, você vai pegar a sua agulha de crochê tunisiano e você vai montar 50 correntinhas. Vai dar uma largura aproximada de 40 centímetros. Depois que você montar as 50 correntinhas, você vai pular uma correntinha da base e na segunda você começa a puxar as laçadinhas, uma em cada correntinha, para formar a base do nosso trabalho. Então, você terá 50 pontos no total. Então, vá puxando os pontinhos até o final da carreira. Depois que você puxar todas as laçadinhas dentro de cada correntinha da base, a sua carreira de ida ela vai ficar dessa forma, com 50 pontos. Agora, para a volta, você pega uma laçadinha, tira um ponto apenas, e agora você vai pegando a laçada e tirando de 2 em 2. Pega a laçada, vai tirando de 2 em 2. Pego a laçada, tiro de 2 em 2 pontos. Até o final da carreira. Assim, a gente tem a nossa base prontinha. Vá fazendo dessa forma, tirando de 2 em 2 pontos, até o início da carreira, até chegar aqui novamente. Vai ficando assim. Depois que você trabalhar a base, que também já conta como a primeira carreira, o seu trabalho ele vai ficar dessa forma. Então, nós já temos aqui uma carreira de ponto palito simples. Agora, nós vamos trabalhar a segunda carreira do ponto palito simples. Então, para a gente começar a segunda carreira, a gente sobe uma correntinha. E a gente vai puxando os pontos, ó, embaixo desse palitinho que ficou aqui da carreira anterior. Então, a gente introduz a agulha ali, puxa a laçada e vai acumulando as laçadas na agulha, ó, até chegar lá no finalzinho da carreira. Nós vamos trabalhar 2 carreiras de ponto palito simples e 2 carreiras de ponto palito com laçada. Então, nós vamos intercalar. Então, agora você vai puxando as laçadas nessa carreira de ida, para depois nós voltarmos com mais uma carreira do ponto palito simples. Ó. Você deve ter sempre em cada carreira 50 pontos. Quando você estiver já terminando essa carreira de ida, uma dica importante, ó, para o seu trabalho não ficar torto, a última laçada você puxa sempre, ó, nessa última laçadinha que está bem na lateral do seu trabalho. Você tem que puxar um último pontinho ali também. Agora, você vai fazer a carreira de volta e ela é sempre igual para todos os pontos.
você pega uma laçada e tira apenas um ponto, e em seguida você pega outra laçada e vai tirando de 2 em 2, ó. Até chegar lá no início da carreira. Seu trabalho ele vai ficando assim. Depois que você já tiver as duas carreiras do ponto palito simples completa, agora você vai intercalar com duas carreiras do ponto palito com laçada. Então, ponto palito com laçada, a gente vai começar aqui a carreira, sempre subindo uma correntinha para iniciar a carreira. Só que ao invés agora de a gente introduzir a agulha direto lá no palitinho da carreira anterior, no segundo, a gente pega uma laçada antes. E aí sim a gente introduz a agulha, puxa outra laçada ali por baixo. E com outra laçadinha a gente tira esses 2 pontos que ficaram na agulha, ó. Então, ele vai fazer com que o ponto ele fique mais alto nessa carreira. Novamente, pegamos uma laçada, introduzimos a agulha no ponto palito da carreira anterior, puxamos outra laçada. E com outra laçadinha, nós pegamos e tiramos esses 2 pontos anteriores. Então, ele vai ficando um pouquinho mais alto. Agora, você vai trabalhando, então, o ponto palito com laçada até o final da carreira. Ó. Ele vai ficando assim. Terminada a carreira de ida do seu trabalho, ele vai ficando dessa forma. Agora, para a carreira de volta, novamente, você pega uma laçada e tira um ponto. E agora, outra laçadinha e vai tirando de 2 em 2. Até chegar no início da carreira. Ó, ele vai ficando dessa forma. Quando você terminar a primeira carreira do ponto palito com laçada, você vai fazer mais uma carreira igual ao ponto palito anterior, ponto palito com laçada. Então, você vai subir uma correntinha, vai pegar a laçada e vai fazer agora a segunda carreira do ponto palito com laçada. São 2 carreiras de cada ponto, 2 carreiras do ponto palito simples, 2 carreiras do ponto palito com laçada. Então, agora termine a ida e a volta dessa carreira com ponto palito com laçada. Depois que você trabalhar, então, as 2 carreiras do ponto palito com laçada, agora você vai intercalar novamente com 2 carreiras do ponto palito simples. E assim você vai trabalhando por 80 centímetros de altura no total. Depois, quando a gente dobrar, ele vai ficar com 40 centímetros cada lado. Se você preferir que ela seja mais funda, você trabalha mais que 80 centímetros. Por exemplo, você pode trabalhar 90 e quando dobrar vai ficar com 45 cada lado. Ou você pode trabalhar 1 metro, vai ficar com 50 centímetros de altura para cada lado. Então, você escolhe, é só trabalhar mais carreiras com um tamanho, uma altura maior. Então, agora você vai trabalhando os 80 centímetros, intercalando 2 carreiras de ponto palito simples, 2 carreiras de ponto palito com laçada. Depois que você trabalhar os 80 centímetros de altura, o seu trabalho ele vai ficar dessa forma. Aqui nós já terminamos o comprimento da nossa peça. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos arrematar essa parte para depois a gente costurar os lados, dobrar e costurar os lados. Então, agora nós vamos arrematar. Para a gente arrematar essa parte, antes de arrematar, nós vamos fazer o acabamento. Então, para o acabamento, você vai subir uma correntinha de espaço. Você vai introduzir a agulha aqui no ponto palito da base, no segundo ponto, esticar um pouquinho na altura do primeiro ponto e com outra laçada você tira os 2 pontos. Você vai fazendo desta forma para todos os pontos, para a gente fazer o acabamento e depois cortar o fio ou arrematar.
ele vai ficando desse jeito, vai ficando como as correntinhas do início. Ó, estica, puxa a laçada por baixo e com outra laçada você tira os 2 pontos. Então, vá fazendo esse acabamento até o final da carreira. Depois que você fizer o acabamento de toda essa parte da última carreira, aqui no último pontinho, você vai passar o fio por dentro, ó. E quando você cortar o fio, você vai cortar deixando um bom pedaço pra gente fazer a costura já da lateral. Então, a gente vai deixar um pedaço de fio já suficiente para fazer a costura da lateral. A gente vai colocar esse pedacinho de fio aqui na agulha de tapeçaria e nós vamos fazer a costura da lateral. Depois que a gente colocar aqui o nosso fio do arremate na agulha de tapeçaria, ó, você vai colocar o fio na agulha, você dobra o seu trabalho com o avesso para dentro. Então, o lado direito ele fica para fora e nós vamos fazer a costura pelo direito. Você vai passar o fio dessa pontinha, desse cantinho aqui onde você arrematou, lá pro outro cantinho, no primeiro ponto, para prender os 2 lados. Agora aqui, você vai trabalhando a costura da seguinte forma, ó. Você vai passando a agulha por baixo dessas 2 alcinhas de cada carreira que fica do crochê tunisiano, ó. Então, ficam 2 alcinhas ali, ó. 1 e 2. Você passa por baixo das 2 e sai lá na frente. Uma vez por aquele lado e uma vez por este outro lado que nós vamos fazer agora, ó. Sempre passando a agulha por baixo de 2 alcinhas do ponto da carreira, da mesma carreira respectiva do outro lado, para que pareça que foi trabalhado sem costura, ou seja, como se fosse trabalhado em crochê tubular. Ó. Fez deste lado, agora você volta para aquele lado e vai fazendo a mesma coisa. Ó. Sempre passando por baixo dessas 2 alcinhas que ficam de cada carreira do crochê tunisiano. Você vai notar que na carreira do ponto palito com laçada, fica um espaço maior. Ó. Sempre pegando bem na lateral do ponto. Ó. Ó, essas 2 alcinhas na lateral do seu trabalho, da carreira. E assim você vai costurando até chegar lá na dobrinha do trabalho, lá onde você dobrou aquela parte aqui do outro lado aqui do seu trabalho. Ó, nós vamos costurando até lá. Sempre pelo lado direito. De um lado e depois do outro. Ó, você pode notar aqui, ó, vai ficando a costura certinha e aqui vai ficando o relevo da costura por dentro. Ó. Então, como se fosse a continuação da carreira, ó. Agora, você vai costurando até o final da carreira, cuidando sempre para que chegue retinho lá do outro lado, para que não fique ondulado de uma parte sobrando carreiras e do outro não. Então, a costura ela vai ficando assim. Depois que você costurar todo um lado da bolsa, ó, a costura ela vai ficar assim, dessa forma. Então, quando você terminar a costura lá no cantinho, aqui na pontinha da bolsa, você vai levar a agulha lá pro lado de dentro, pro lado avesso, e o fio também, ó. Você vai puxar todo o fio aqui pro lado avesso. Ó, que nós vamos arrematar.
Então, você vai passar a agulha e o fio por baixo de uns 2 pontinhos da costura, daquele nozinho que ficou da costura. Ó, você vai puxar o fio e depois passar a agulha por dentro dessa laçadinha que se formou quando você puxou o fio. Ó. Isso você faz uma vez e 2 vezes. Mais uma vez, para reforçar bem. E depois você esconde o fio, ó, aqui pelos pontinhos da costura, aqui pela própria costura. E depois você corta. Então, um lado da bolsa, aqui pelo avesso a costura, fica aquele nozinho, ela já está pronta. Agora, nós temos que costurar o outro lado da bolsa. Ó, então, a gente vai dobrar bem aqui. Um lado ele já está costurado. Agora, nós vamos costurar o outro lado da mesma forma. Você vai colocar um pedaço de fio, maior que este que sobrou, claro. Você vai colocar aqui nas 2 pontinhas e você vai amarrar, dar um nozinho no fio. E depois você começa a costura até lá na dobrinha novamente. Depois que você costurar os 2 lados da bolsa, ó, ela vai ficar dessa forma. Já fechadinha, totalmente fechada. Ó. E agora nós vamos fazer as alças. Para nós fazermos a alça da nossa bolsa, nós vamos pegar a nossa agulha de crochê. Nós vamos trabalhar aqui 60 correntinhas com o mesmo barbante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até atingir 60 correntinhas no total. Depois que você trabalhar as 60 correntinhas, você vai pular 2 correntinhas a contar da agulha e na terceira você vai começar a carreira de pontos baixos. Você vai fazer um ponto baixo em cada correntinha da base, até o final da carreira. Vai ficando assim. Quando você chegar ao final da carreira de correntinhas, o seu cordão ele vai ficar dessa forma, a alça ela vai ficando assim. Para virar a carreira, no mesmo ponto, no mesmo último ponto da base, você vai fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Ainda nesse mesmo ponto, você vai fazer o primeiro ponto da próxima carreira. Então, você vai fazer aqui o primeiro ponto e em cada pontinho da base, ó, retinho com os pontos da carreira de baixo, você vai fazendo um ponto baixo. Você vai fazer aqui uma alça oval. Ela fica redondinha na ponta. Se você quisesse que ela ficasse quadrada, você não ia trabalhar na parte de baixo. Você ia vir até o último ponto, iria subir 2 correntinhas e iria voltar a carreira, virar o trabalho e voltar a carreira. Se caso você quisesse a pontinha da alça quadrada. Como nós estamos fazendo redonda, então a gente trabalha na parte de baixo também. Ó. Então, agora você vai trabalhando ponto baixo sobre cada correntinha da base, até chegar aqui na outra pontinha. Aqui na outra pontinha, nós vamos virar com 3 pontos baixos também. Então, ele vai ficando assim. Quando você chegar na outra ponta da alça, você vai virar o trabalho aqui também com 3 pontos baixos, no último pontinho da base. E você vai fechar a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo da carreira. Para a segunda carreira e última da alça, para finalizar a alça, nós vamos subir aqui 2 correntinhas, que já equivalem a um ponto baixo, e nós vamos trabalhando um ponto baixo em cada ponto baixo da base, até o final da carreira. Nesta carreira, nós vamos virar com 5 pontos baixos em cada pontinha da alça. Ó. Então, ela vai ficando assim. Quando você chegar no final da carreira, para virar essa próxima carreira, você vai fazer, naqueles 3 pontos da virada da carreira anterior, você faz 2 pontos baixos no primeiro pontinho, um ponto baixo no ponto do meio,
e 2 no terceiro ponto, 2 pontos baixos. E agora você pode continuar a carreira fazendo ponto baixo sobre ponto baixo e você vira com 5 na outra ponta também. Ó, depois você vai fechar a carreira com ponto baixíssimo e a gente vai arrematar e deixar a alça prontinha para aplicação. Ó, ela vai ficando dessa forma. Quando você chegar na outra ponta da alça e fazer a viradinha, você vai fechar a carreira com ponto baixíssimo, ó, contando na segunda correntinha daquelas duas que você subiu no início. Então, você fecha na segunda e arremata. Depois que você arrematar, você esconde esse fiozinho por alguns pontos aqui, para não cortar logo no arremate. Ó, você acaba pelo lado avesso, você corta o fio. E na outra pontinha você corta o fio do início. Ó, então, a alça, ela já está prontinha. Então, lembrando, se você quiser uma alça mais comprida, é só você começar com mais correntinhas no início. O restante, ele já vai ficar maior automático. Se você quiser uma bolsa mais larga, é só você começar com mais correntinhas, na largura que você desejar a bolsa. E o ideal é que você trabalhe o comprimento, a altura, o dobro da largura que você trabalhou. Então, como aqui nós trabalhamos 40 centímetros aproximadamente, nós trabalhamos 80 na altura para quando a gente dobrasse, ficasse com 40 para cada lado. Então, ficasse uma bolsa quadradinha. Então, a gente trabalhou dessa forma e você pode fazer os aumentos como você preferir. Agora, você vai fazer a outra alça igual a esta. Depois que você tiver as duas alças prontinhas, ó, exatamente iguais, nós vamos fazer agora a aplicação na nossa bolsa. Para nós fazermos a aplicação da nossa alça aqui na bolsa, você vai deixar 6 centímetros a partir da costura para começar a primeira ponta, a aplicação, e 6 centímetros lá da outra ponta da costura em direção ao meio. Ó. Então, a gente vai dividir ela dessa forma. A alça, o lado direito, ele tem que estar para fora. Então, o lado direito aqui está para cima. Você vai posicionar a alça desse jeito. Ó. E você dobra a pontinha aqui para aplicação, ó. Com o direito sempre para o lado de fora. A gente vai aplicar aqui a pontinha pelo lado de dentro da bolsa, com a agulha de tapeçaria e o próprio fio que a gente trabalhou a bolsa. Não vai aparecer a costura dessa forma. Então, a gente vai medir aqui os 6 centímetros para posicionar a alça corretamente. Lá da pontinha, ó, 6 centímetros. Então, a alça, ela tem que começar a ser aplicada aqui. Aqui da mesma forma, 6 centímetros, lá da costura, em direção ao meio. Então, a alça, ela tem que ser aplicada aqui. E agora, nós vamos fazer a aplicação. Então, aqui você pode ver que os dois lados, eles têm que ficar, ó, exatamente do mesmo tamanho, o espaço. Então, agora a gente vai fazer a aplicação. Para aplicação, ó, você vai colocar um pedaço de fio na sua agulha de tapeçaria, fazer 2 nozinhos aqui na ponta, ó, um em cima do outro. Você vai começar aqui por dentro, para que o nozinho do fio ele fique pela parte de dentro. Você coloca uns 3 centímetros da parte da alça para dentro da bolsa, ó. E aí, você começa a aplicação. Você passa o fio lá para a parte de fora, ó. E aí, você volta fazendo alguns pontinhos aqui, ó, saindo aqui por dentro, voltando lá para fora. Sempre pegando os dois lados, a bolsa e a alça. Ó, você faz uma carreirinha de pontos, depois você começa a outra. Ó. Mais lá para cima. Pegando sempre os dois lados da bolsa e segurando a alça juntamente com a bolsa. Ó. Você vai fazendo os pontinhos dessa forma, indo e voltando, até prender essa parte da alça que ficou pro lado de dentro da bolsa. Ó. Ela fica totalmente presa.
Ó, você vai fazer até chegar ali naquela última carreira que você trabalhou ali na parte da bolsa, ó, para que ela fique retinha e não fique aquela parte da bolsa ali pendurada. Ó. Você vai saindo por dentro de todos aqueles pontinhos da última carreira da bolsa, até prender totalmente a alça, ó, na sua bolsa. E agora, você faz o arremate aqui pelo lado de dentro, ó. Você passa por baixo de uns 2 pontinhos, a sua agulha, você puxa o fio e passa a agulha por dentro da laçadinha que se formou quando você puxou o fio. Ó. Depois de fazer 2 pontinhos de arremate, você passa o fio aqui por alguns pontos da própria alça, só pelo lado de dentro, para esconder o fio. E você corta. Ó. Um lado da alça ele já está preso. Agora você vai fazer a mesma coisa para o outro lado, ó. Você vai posicionar a 6 centímetros da costura e vai fazer a aplicação. E depois você vira a bolsa para o outro lado, assim. E você vai pegar a outra alça e você vai fazer a mesma coisa. Bem retinho com a primeira que você aplicou. Então, depois que você aplicar as 2 alças na sua bolsa, ela vai ficar assim. Já está prontinha para ser usada, já está finalizada. Se você quiser fazer aplicações aqui na frente, você pode fazer, fica a seu critério. Então, o legal dessa bolsa é que ela tem um ponto super fechadinho, não precisa nem você colocar forro. E você pode usar para ir ao supermercado, fazer pequenas compras, frutinhas, padaria. Você pode utilizar para carregar o notebook, você pode utilizar para ir à faculdade, carregar livros, cadernos. Então, ela é super útil e ela fica bem fechadinha. Ó. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz uma bolsa em crochê tunisiano.